Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Cristian Nelson Pipmal, diretamente do estúdios AS Media, contando aqui com mais dois diretores revoltados, Marcel Campos, já, beleza? Beleza, Alexandre? Bora para mais Baderna News aí. Roy Simões, João, como vai? O Tarantino também tá bom, tá com razão. Ver por onde Errado não tá, né? É. Pois é. Fala aí, Marcel, o que você vai ler aí pra gente, então, sobre Tarantino? Tarantino trouxe uma bomba aí, ó. Olha só. Ele detona o cinema atual, dizendo, eu prefiro ler um livro. Olha só. O aclamado cineasta Quentin Tarantino fez um duro desabafo sobre o atual cenário da indústria cinematográfica mundial. Conhecido por sua paixão enciclopédica pela sétima arte, o diretor de Pulp Fiction e Bastardos Inglórios revelou estar profundamente desapontado com o cinema contemporâneo. De acordo com a Entertainment Weekly, Tarantino não poupou críticas ao modelo de negócios e à qualidade das produções que chegam aos cinemas e plataformas de streaming. Aí ele falou aqui, ó. Falhas, situações implausíveis, tentativas de agradar o público, atores mal escalados ou simplesmente coisas estúpidas acabam afundando praticamente todos os filmes novos que saem da fábrica de salsichas sem sabor que costumava se chamar Hollywood. Hoje em dia, o próprio conceito do que é um filme me inspira mais desprezo do que generosidade, afirmou o diretor, hein? Para ele, a atual década conseguiu o feito de superar negativamente o período que ele antes considerava o pior da história da indústria, os anos 80. Que isso? Comparados aos filmes, não, aí eu discordo dele aqui. Comparados aos filmes dos últimos 6 anos, os anos 80 parecem os anos 30. É porque ele é daquela classe da fase áurea, né, de Hollywood. Os anos 70 e tal. Pra 60, ele é o auge. 70, Quentin Tarantino e Sylvester Stallone irão colaborar, aqui é uma outra sobre minissérie, ambientada nos anos 30, né? Apesar do tom pessimista, Tarantino admitiu que pouquíssimos lançamentos conseguiram prender sua atenção nos últimos tempos. Entre os citados por ele estão o musical Amor Sublime Amor. Pô, eu não vi esse aqui, dirigido por Steven Spielberg, né? Foi uma... com a Rachel Zegler, né? O remake. Eu não vi, até um remake. É um musical, de um musical dos anos 60, 50, sei lá. Ele gostou disso? Ele gostou, olha. Olha Foi só, uma bomba, né? Porque foi lançado na época da pandemia e tudo. Né? 2020, e outros filmes aqui, ó. Os filmes da saga de faroeste, Horizon, An American Saga. Do Kevin Costner. Por Kevin Costner. Dizem que é até o que parece é que era pra ser uma série. Virou e aí... 4 horas quase, assim. Grande pra cacimba. Ainda assim, o cineasta, né, Tarantino, pondera que nenhum desses títulos resgatou o sentimento que o motivou a fazer cinema no passado. Aí ele fala aqui, ó, não vi nada que realmente me agarrasse e me transportasse para aquela terra mágica do entretenimento que eu costumava visitar regularmente e que era o motivo de eu amar filmes acima de qualquer outra forma de arte. Hoje em dia, eu prefiro ler um bom livro. Se a maior parte das produções atuais falha em conquistá-lo, Tarantino fez questão de abrir uma grande exceção para o thriller policial da Netflix, Dinheiro Suspeito. Olha isso. Dirigido por Joe Carnahan, estrelado pela dupla Matt Damon e Ben Affleck. O diretor demonstrou entusiasmo incomum ao analisar essa obra. Olha só, o filme é um thriller policial empolgante, com uma premissa original que entrega tudo de maneira muito inteligente. Discorda aí, tá vendo? Ele é meio polêmico, discorda de algumas coisas aqui. Além de elogiar o desempenho desse elenco principal, a direção marcante e a qualidade da fotografia do longa, Tarantino também destacou seu elemento favorito do filme. O verdadeiro componente de força dessa esplêndida coleção é o roteiro sensacional de Carnahan e Michael McGrayer. Aí eu já não sei quem é. Aí foi. Acabou aqui. Foi isso aí. Então, quer dizer, Tarantino sendo Tarantino, né, cara? Falando mal dos filmes, o que ele gosta de falar e às vezes exagerando. Como eu falei, errado não tá, porque eu vejo dessa forma também. Eu acho que muita coisa até que a gente chega assim e faz, né? A gente costuma até fazer, né? Esse ano passado a gente não chegou a fazer de filmes que vão ser lançados durante um ano e tal. Pouquíssima coisa empolga justamente por causa disso, porque você tem, por exemplo, filmes que, sei lá, acho que talvez até a década de 90... Era um filme que seria, não sei, de repente um thriller, alguma coisa, sei lá, um Suspeito da Rua Arlington, né? Que é com Jeff Bridges e o Tim Robbins e tal. Que é aquele filme que ele vamos dizer assim, não é um blockbuster. Ele não é tecnicamente um blockbuster, muito mais um thriller, uma coisa mais psicológica. É um filme menor, é isso que eu tô querendo dizer. Bem não é um filme que você vê o filme e diz assim, não, é 100 milhões de orçamento nesse filme. Não é isso. Não, ele é bem modesto, né? É um filme bem modesto nesse sentido. Então são filmes que têm essa coisa de ser, entre aspas, menores
né? Mas que às vezes acaba tendo uma boa bilheteria, acaba tendo... Eu, durante muito tempo, até nessa época mesmo, finalzinho dos anos 90, 2000 e tudo, eu até acompanhava meio que... Tinha, né, algumas coisas relacionadas na TV a cabo, assim, que eu acompanhava para ver quanto que tinha sido, não necessariamente o orçamento, mas quanto tinha sido a arrecadação e tal, né? Blá, blá, blá. Eu achava interessante isso, assim, fala, pô, legal, o filme tá indo bem, né? Arrecadou mais tantos milhões, isso aqui. Eu achava desse jeito, né? Mas o que acontece é isso, assim, que na verdade, quando você para ver o que é um projeto de Hollywood, ele é uma, pô, é um grande... É um alvo, assim, né? É uma roleta, né? Tem filme que pode, às vezes, botar 200, 300 milhões de orçamento e o filme fracassar completamente, né? Mais recentemente foi o Mandaloriano e Grogu, né? Que foi, acho que, o orçamento mais de 160 milhões. Aí o nego falou, não, mas arrecadou 165. Pô, meu amigo, deu prejuízo. Deu. Até mesmo lá no shopping que eu costumo ir pra assistir filme, pô... Eu fui assistir... Tá vazio, né? Eu fui assistir... Tiraram já, meu amigo. Entrou Backrooms, entrou Mestre do Universo. E esse acabou. E esse 165 aí é o que estão falando, né? Se bobear, até foi mais que isso, né? Até mais que isso. Até mais. Não, mais que isso a produção. A produção, porque a produção, junto mesmo. com o marketing, junto com tudo, se bobear foi mais que isso, e se bobear faturou menos. Realmente um fracasso. E eu me surpreendi porque bem ou mal uma produção de Star Wars, né? Que geralmente demora em cartaz. E, cara, Mandaloriano e Grogu não ficou mesmo. Ficou, acho que 2 semanas, sei lá. Mas eu acho que isso eles têm que começar a rever essa situação, né, cara? Eu falo principalmente em cima da Disney. O Jon Favreau fez um episódio... estendido, né? Fez Mandaloriano, um episódio pra cinema. É um erro. Quando você coloca pra cinema, você tem que fazer. E eles também têm que entender... é uma história. Mas eles também têm que entender que tem coisa que funciona pra série e tem coisa que não funciona pra cinema. Exatamente. Acho que você vê Grogu na série é uma coisa, mas... Exatamente. Às vezes você pensa assim, até que tem um público legal na série. Mas às vezes não migra. Não migra. Não, o próprio... Porque o fã fiel ficou sendo pra TV, ficou sendo da série. Falando até com relação aos filmes que falou aí, o Horizon, né? Que era pra ser, na verdade, 2 filmes. Porque era pra ser a verdade verdadeira mesmo. Que ele deixou. Longa, né? O Kevin Costner, ele quis sair do Yellowstone pra poder fazer isso, que é um projeto próprio. Pessoal, ele mesmo bancou e tudo mais, né? Então fazer um... E aí... O pessoal do Yellowstone ficou puto com ele. Em um primeiro momento, o que todo mundo estava imaginando, né? Que falaram, eu não vi o filme, mas eu vi coisas relacionadas a comentários a respeito do filme, quem assistiu, etc. É que tem muita coisa assim que realmente parece que foi picotado e colado, né? O copia e cola daqui e ali, que parece que era realmente uma história que era para ser contada em formato de série, mas ele quis colocar em parte 1 e parte 2 e mandar para o cinema. Então, quer dizer, fica um filme muito extenso, né? Com às vezes uma trama ali que tá meio que picotada no meio do caminho, né? Às vezes o personagem aparece aqui, vai aparecer tipo 40, 50 minutos depois, alguma coisa do tipo, né? Esquisita, né? E aí a parte 2 eu nem sei o que aconteceu. Eu sei que acho que a parte 1, não lembro se chegou a ser... Foi lançada a parte 1, mas eu não lembro da parte 2, se chegou a ir pro cinema ou não. Era até uma coisa assim, por exemplo, a parte 1 vai ser, sei lá, lançada em maio e a parte 2 vai ser lançada em julho. Coisa de 2 meses de diferença de uma para outra, né? Para você ver onde é que ia acontecer e tal. Ele falou aí, né? Quer dizer, é um projeto, bem ou mal, assim, é um projeto próprio, né? O Costner tirou do próprio bolso, não que ele não tenha falido, que nem o Coppola lá, alguma coisa do tipo, né? Não aconteceu isso. Mas desanimou. Mas mesmo assim também exato. Então, tá vindo muito bem, né? E ele acabou se queimando nesse meio do caminho daí. Mas eu concordo com ele. Eu acho que é muito isso, assim, você meio que quer agradar gregos e troianos e tal, né? Tinha até uma outra aqui que eu queria falar um pouco a respeito, que era do Stargate, não sei se de repente a gente pode falar, mas foi mais ou menos isso, uma das tretas envolvendo aí que ia trazer os roteiristas originais pra contar meio que uma outra história dentro do universo Stargate e tal, só que o estúdio com interferência, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado e tudo, pô, mas a gente quer fazer um produto pro fã, mas você tem... demais, né? E aí o cara chega e fala assim, não, você tem que fazer um produto pro fã e para aquele cara potencialmente pode vir ou não assistir a série. Essa então, é uma das piores coisas, quando o estúdio quebra tudo, né? Então, assim, eu escutando a fala do Tarantino, eu consigo apontar, assim, 2 situações que eu acho assim. A primeira é que, hoje em dia... A primeira que eu acho, assim, na verdade, é que eu acho também que ele tá querendo comparar o Tarantino que assistia filme lá na adolescência dele com um Tarantino já cascudo de 60 anos de idade. É outra cara, visão, né? ele já tem uma visão hoje em dia pessimista do mundo, cara.
Tipo assim, exatamente. Ficava desgostado. Nada vai mais... Eu já vejo um filme hoje em dia com uma carcaça, com uma couraça já de 40 anos vivendo nesse mundo. Que nem eu vi, quando lá a gente acabou de falar do Carpenter lá, quando eu era criança eu vi o Aventureiros lá, entendeu? Quando eu tinha 10 anos de idade, na sessão da tarde, ou sei lá onde passava isso. Você tá entendendo? Então, assim, é diferente a visão de mundo que você tem quando você é criança, adolescente ou jovem adulto, e hoje em dia, ainda mais ele estando inserido no mercado. No meio, No meio, meu irmão. Ele viu tanta coisa, ele lidou com tanto tipo de gente, que é lógico que ele vai tomar nojo dessa mídia. Não tem como. Pô, mas falar mal dos anos 80, inclusive ele mesmo, ele aponta em vários eu acho que toques dele, muitos filmes dos anos 80. Tem beleza em filmes dos anos 80, 90, mas 70, talvez, até em filmes dos anos 30, tu consegue ver assim, nossa, como é que os caras conseguiram gravar isso, cara, né? Tem beleza em tudo quanto é lugar. Mas o que eu tô falando, eu acho que um ponto é esse. É o Tarantino, de 60 anos de idade. Moleque, é lógico. A visão dele é lógico que quando ele era moleque, ele enxergava aquilo ali como era tipo assim... Deslumbre pra ele. Era deslumbre, tudo era novidade. E agora ele quer achar filme, nunca vai achar. Ele nunca vai conseguir. Quer só o cinema dele, quer só o filme dele. E a outra coisa que agora, até um contraponto contra isso que eu tô falando, mas... que é pertinente. Que eu acho que é tipo assim também, eu acho que hoje em dia o lucro tá acima de tudo. Então, assim, eu acho que hoje em dia eles não se dão mais o luxo de errar. É mais engraçado que ele, por conta de visão, em contradição, eles acabam errando. Por exemplo, eles não querem errar, aí fazem o filme do Mandaloriano e erra. É curioso isso, né? Porque eles falam assim... É aquela coisa que é o certo, mas acaba dando errado. A gente não pode perder dinheiro. Aí vai lá e faz o Mandaloriano. E se ferra. É verdade. Entendeu? Quebra a bunda, Então, assim, eu acho que nos anos 80, 70, quer dizer... Em qualquer década. Em qualquer década. Mas com o passar dos anos, eu acho que tá se perdendo cada vez mais. E isso não só no cinema, em qualquer lugar, na música, em qualquer lugar, tá bom, gente? Então, assim, hoje em dia, eles não querem... Se bem que a música é mais fácil, que hoje em dia, se você monta um estúdio, você consegue até lançar, né? Tá mais democrática, digamos assim, né? Mas o cinema ainda continua sendo uma arte cara, né? No cinema, não se dá ao luxo hoje em dia de você apostar que nem eles apostavam antigamente. Por exemplo, você pega lá o Enigma do Outro Mundo, lá que a gente estava falando do Carpenter. É um filme que foi uma aposta, não deu muito certo na época, entendeu? E hoje em dia foi fracasso, um clássico. Exato. Hoje, porra, é considerado obra-prima. Não, o Enigma do Outro Mundo, o que acontece com ele é que, assim, na época que ele foi lançado, Blade Runner também foi um fracasso de bilheteria. Sim. Os dois foram lançados na mesma época. Teve 2 problemas aí, em 82. Um dos problemas foi que tinha Star Trek, A Ira de Khan, que é, né, todo mundo um dos fala, melhores Star Treks, foi muito próximo, e ET do Spielberg. Sim. Então, ET do Spielberg atropelou tudo que foi filme que foi lançado na mesma época. Então, inclusive, Blade Runner e Enigma do Outro Mundo, que você pega... Então, aí você veja bem, por exemplo, com relação ao Spielberg. O Spielberg, ele fez um filme que ele agradou a todo mundo. O Carpenter, ele faz um filme niilista. Totalmente. Pessimista. Entendeu? Pessimista, negativo, amargo. Sombrio. O oposto do que o Spielberg estava fazendo, que o oposto todo mundo tava querendo. Mas hoje, mas o que acontece? É um filme pessimista. Mas é isso que eu tô falando. Foi dada a chance pro homem fazer. Sim. Hoje em dia, eu fico pensando assim, gente, não se faz mais filmes baratos. É filme que é 50 milhões, é 60 milhões, é 80 milhões. É lógico que você não vai querer dar 80 milhões ou 100 milhões e ver um filme fracassar. Exatamente. Eu já tava assim, não, até emendando o que tá falando. Por exemplo, como você fala que eu não consigo ver filme que não seja na casa dos milhões, como a gente agora tá falando, não consegue ver filme com 1h30 de duração. Aí quando a gente vê aí quando a gente vê, tipo, um moleque desse aí do Backrooms aí que tá arrebentando a boca do balão, o filme custou 10 milhões, né? Menos, por aí, 10 milhões. 10 milhões barato, né, e falou que na primeira semana já arrecadou acho que 80, né? Por aí, mais 100. Eu não sei. Foi pra mais de 100 milhões. Não, absurdo. Ele entrou no recorde aí, né? Que tá valendo isso tudo? O diretor mais novo. Ele é um influenciador, ele é quase, era só um youtuber. É um youtuber, Ele é um... 20 anos o moleque. Se eu não me engano, 20 anos, né? Ele é o diretor mais novo a conseguir arrecadar tanto dinheiro na estreia. Antes tinha sido só da Bruce de Black, era uma galerinha nova, né? Os mais recentes, talvez, que eu lembre, né? Eu lembro, acho que o Josh Trank também, que ele fez aquele do Danny DeHaan, que os moleques ganham poderes e tal. Era aqueles heróis, né? Eles são meio heróis. Eu lembro do Chronicle. Isso.
Esse é tem o Michael B. Jordan também, Isso, que isso. teve, Sei que que foi um filme que custou pouco, né? Mas também arrecadou pra mais de 100 milhões. Não, assim. mas o que acontece? Não é um filme. Não, eu entendi o que vocês estão dizendo, mas esse filme, ele já chegou nas salas de cinema, a galera esperando. Porque tem um parece que lore Backroom- grande aí. É porque também ele pegou na onda as Backroom, na verdade, é um fenômeno já. Sim. né? É um meme que, Isso. né? Então o nego cria o próprio. Sim, acho que desde Isso, 2019 já tem os filmes Tem. rolando na internet, Isso, né? Então ele se aproveitou, assim, no melhor sentido da palavra, de, eu vou pegar um tema que tá muito em voga, as pessoas gostam de Backrooms, e vou fazer um filme ambientado no, né? Eu não sei, eu não vi o filme, o Alexandre viu. Mas é Excelente. ambientado em cenários completamente bizarros e fora de lógicas, né? Caraca, como é que eu escapo de um ambiente fora da lógica, né? Aí diz até que eu li sua crítica, né? Eu vi até do Délio Nogueira, que eu considero um crítico bem fundamentado, assim. Ele fala que o que pode atrapalhar o filme é que eles tentam dar uma explicação. Quando, na verdade, Backroom, né? O ideal era o filme realmente te deixar terminar e tu... Porra, mas o que exatamente é isso? Mas não Porque necessariamente eles te dão uma explicação, Mas não responde Eles- tudo eles- que tipo de ti, não, né? Você tem interpretações do que pode ser e Interpretação você tem ciência envolvida ali, enfim. Depois a gente vai comentar a vai respeito falar do filme, sobre vale o a pena aí. Isso. Mas é isso, então, você vê um filme que custa 10 milhões e arrecada 100. Exato. Você tem um filme que custa 200 milhões e não consegue se pagar. E fica como um Mandaloriano. Como é que você é um explica exemplo. isso? Por quê? Porque passa por porque um filme que custa 200 milhões, ele vai passar pelo crivo de muito mais gente do que um filme que custa 10 milhões que está sendo, sei lá, pela A24, produzido pela Atomic Monster, do James Wan, e você tem 3 produtores famosos ali por trás, que é o James Wan, o Sean Levy e o Osgood Perkins. Sim, São meio que os 3 ali que são os cabeças, os produtores que a gente conhece, que estão envolvidos com Hollywood em geral, e 10 milhões para eles, cada um tirar 1 milhão no bolso, ninguém vai morrer de fome ali. Entendeu? Então, assim, aí quando você vê Hollywood, você tem 36 produtores. Né? Tipo um filme da Disney. Vamos botar o Mandaloriano como exemplo. 30 e tantos produtores. Porra, é muita gente botando inteiro, dinheiro no projeto, injetando não sei o que e tal. Não, troca isso, troca aquilo, muda aquele negócio, faz não sei o que. Não, agora bota um alienígena assim, bota não sei o que. Então, quer dizer, a própria visão do diretor para aquela obra dali, que tá no negócio do Tarantino, que ele é um diretor muito autoral, o filme dele tem a cara dele, né? Você consegue pegar um filme do Tarantino, isso aqui foi 2 minutos e falar, isso aqui é dele. Só pode ser dele, ou um cara que tá fazendo um trabalho muito parecido com o dele. Entendeu? Ele é um cara que ele é muito autoral e ele graças a Deus, né, de certa forma, ele é um cara que ele não se vendeu a máquina que nem outros diretores, então ele consegue ainda manter uma autoridade dentro do filme dele. Quantas horas vai ser o filme? Ele consegue bancar, né? Ele consegue bancar o dele, entendeu? E que ele até fala sobre isso. Não, quero ver um filme que... O próprio Cães de Aluguel foi assim. Ele fala, não, o Cães de Aluguel, parei e pensei, seria maneiro, né? Eu gosto, assim, um negócio que, né, vendo muitos filmes e tudo, e de repente parou, ver um filme de roubo e tal, né? Faz tempo que não se vê um filme de roubo. E aí foi assistir outro aqui e tal, de repente, isso ainda acho que ele ainda tava meio que trabalhando no locador e tal, tava, né, nessa transição. Falou que ele tava... Eu cheguei a ver um trecho dele falando... Foi Harvey Keitel, na verdade, que bancou o Reservoir Dogs. Terno e tal, enfim, né? Ternos são próprios dos atores ali que eles usam e tal, né? Usaram terno próprio. Foi só Chris Penn. O Chris Penn não, foi o Harvey Keitel e... Acho que foi o Chris Penn que deram dinheiro do próprio bolso pra fazer a produção do Cães de Aluguel. Tarantino não tinha dinheiro pra Cães de Aí ele falou assim, Só que o filme estourou. Aí pronto, com dinheiro fez Pulp Fiction. Aí foi o número dele, né? E aí ele até falou assim, mas realmente faz tempo assim que não tem um filme de roubo e tal. Mas se de repente fosse um filme de roubo, onde tudo dá errado. E num único cenário, aí ele faz, exato, e só usa o cenário, tudo. Que é o galpão, e tem peça de teatro, inclusive, de nego já fez peça de teatro com o Cães de Aluguel, com os 8 Odiados também, né? Porque é só um cenário, todo mundo na cabana. E nego Embora eu já acho 8 Odiados um pouco mais irregular. Eu gosto, mas tem coisas que eu tiraria. Porque o filme ele realmente começa a pegar mesmo quando eles chegam na cabana, aí começa a engrenar, né? Então fica aquela, né? Mas eu entendi, Marcelo. O 8 Odiados talvez seja um pouco mais pretencioso, digamos assim. Né? Eu acho muito desnecessariamente verborrágico no início. Ele podia ter um outro clima inicial. Um filme ruim mesmo é difícil ter do Tarantino, né? Não tem. Ruim. Ruim mesmo. Não poderia dizer que é uma prova de morte, mas é uma grande brincadeira. Eu ainda gosto eu gosto. Eu vi no cinema, consegui ver no cinema. Dublê Mike, Mike, a Constante Mike. Eu gosto dele, eu gosto. Que o Kurt Russell, ele faz o dublê, ele faz um dublê de ação. Filmes dele? Nesse segmento. Porque foi um projeto chamado Grindhouse que ele fez.
Era pra ser o Com Robert Robert Rodrigues. Rodrigues, Foi o o Eli Robert Rodrigues Roth, que ele né? fez o Machete, né? Fez Isso. o Machete e tinha feito Planeta Terror. Isso. Aí o Machete é meio que uma sequência, com trailer falso, É. tudo, entendeu? Tudo começou por isso, por causa dos Até o trailers Edgar Wright, né? Que ele fez fez o primeiro Homem-Formiga, né? E fez o Scott Pilgrim contra o Mundo, fez o Baby Driver em Ritmo de Fuga e tal. Ele tem um segmento trailer falso ali chamado Não. Né, que isso é tipo um grupo de amigos, como se fosse uma Terror, né? uma mansão assim, né, um castelo, alguma coisa do tipo, e é só aparecendo não o tempo todo. Alguém fala, não, você não sei o que, não. E o Rob Zombie faz um também, que é com o Nicolas Cage, que o Nicolas Cage ia fazer o Fu Manchu, e aí aparece o Nicolas Cage mesmo, acho que era, como é que era Mulheres Lobisomem da SS, um negócio assim, um negócio meio maluco, sabe? Que eram mulheres lobisomens nazistas e não sei o que, o Nicolas Cage com Fu Manchu e tal. Tem na internet, se botar Grindhouse, trailer. Tudo começou com essa brincadeira, eles estavam criando trailers falsos. Só que os Rodrigues criou um trailer dois, do Machete. o Planeta Terror Planeta e Terror, A Prova de Fuga, e A Prova de Morte. Aí eles, cara, que tal a gente fazer filme desses trailers falsos? Que eram trailers curtinhos, de 1 minuto e meio. 2 minutos, né? 2 minutos. Aí eles fizeram, o Machete virou... E o Thanksgiving, né? Do Ação de Graça lá. Que eu vi depois, do Eli Roth. Do Eli Roth também virou filme, mas os outros do Rob Zombie e o Não lá do Edgar Wright não viraram. Mas é isso, assim. Mas é um projeto menor do Tarantino, né? É um projeto menor, não é um filme os feito os filmes da filmografia dele, até o Grande Hotel, que eu lembrei agora, tem um segmento dele, aquele do Tim Roth, né? Uhum. Eu gosto, me acho divertido. Faz o Bellboy ali, né? Isso. Mas os filmes dele, assim, eu ainda gosto do início da carreira do Tarantino. Eu acho Cães de Aluguel e Pulp Fiction as obras-primas. Eu gosto de Bastardos Inglórios. Eu acho que talvez na Jack fase... Brown também é muito bom. Jack Brown, apesar de não ser um roteiro dele. É verdade. Acho que o início... Não é roteiro dele. É até baseado em livro. Do Elmore Leonard, que é um grande escritor lá nos Estados Unidos de thriller policial e tudo, né? E ele leu aquele livro, né? Não sei, tem até um título diferente de Jack Brown. Ele que adaptou pra Jack Brown. Mas o título era outro. Aí o Tarantino leu, pô, isso tem que virar filme. Aí ele fez uma produção mínima também, de beira de restaurante. Porque ele gasta no restaurante, ele fez o Jack Brown. Quem parece que bancou foi o Michael Keaton, né? O Michael Keaton olhou, pô, te ajuda aí, ajudou o Tarantino. Porque o Tarantino no início não tinha, cara. Né? Ele realmente trabalhava como balconista de locadora, cara. Nesse ponto a gente tira chapéu pra porra, ele, o chapéu. A gente admira o cara que eu cheguei a ver vivia de cinema no balcão. Eu vi um short dele falando que ele saiu ele foi meio que entrando aos poucos em Hollywood. Ele começou, às vezes, escrevendo roteiro fantasma, né? Ou fazendo revisão de roteiro. Ele dava roteiro pro irmão do Ridley Scott, Tony Scott, por exemplo. Não dá pra eu morar na área tal, mas dá pra eu morar na área tal ali, que não é tão longe assim, tipo meia hora de ônibus e tal. Ele então chegava, ele chegava naqueles grandes estúdios ali de Los Angeles, né? Que ele alugava um apartamento com um amigo, escrevia o roteiro no balcão da locadora enquanto trabalhava. Ele escreveu O Amor a Queima-Roupa, assim. Ele foi escrevendo, não tinha como ser diretor. Ele era um moleque de locadora. Aí ele deu pro Tony Scott, o do Top Gun. Diretor do Top Gun. Aí o Tony Scott leu, porra, cara, isso aqui é divertido, isso aqui é legal. Aí dirigiu Amor a Queima-Roupa. E o outro foi o Oliver Stone. Ele escreveu Assassinos por Natureza, cara. Tudo naquele com, né, do Woody Harrison e a Juliette Lewis. Ele escreveu na mesa, parece que ele falou que foi numa noite, numa madrugada ele escreveu o roteiro. E entregou pra vários diretores. Né? Não quero, não. Aí o Oliver Stone pegou, disse ele que o Oliver Stone tava chapadão no dia, ou de droga, ou bebida. Aí ele, porra, combinou, né? O filme é todo surrealista. Bem psicodélico. O Oliver Stone olha, porra, eu tenho que filmar. Aí depois que ele ficou famoso, ele até fala mal. Hoje falam que na entrevista, quando ele fala, o que tu acha de Assassinos por Natureza? Ele, porra, o Oliver Stone estragou essa cena aqui. Dizem que ele ficou meio arrogante, ele, porra, essa cena eu faria diferente. Claro, é a visão dele, né? A visão, né? Mas ele fala mal do Tony Scott, falou que o Tony Scott deixou o filme muito videoclipado e que o Oliver Stone, a cena do estupro era uma cena que ia acontecer. E o Oliver Stone criou tipo sketch de sitcom. Pô, e o que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu gosto muito daquela visão que é o Danger Rodney Dangerfield. Isso, ele estupra a Juliette Lewis, só que fica aparecendo numa sequência de sitcom, com risada de fundo e tudo, assim. Aquela risada assim. Cara, o Tarantino viu, pô, isso aqui tá virando filme de comédia, virou fanfarra, virou galhofa, né? Só que eu entendi que a cena ia ser muito pesada, se fosse, e o Oliver Stone jogou pra um lado mais cartunesco, caricato, né? Aí hoje o Tarantino fala mal pra cacete. Aí os fãs do Oliver Stone, os fãs do Tony Scott falam, o Tarantino é chatão também, quando ele quer... Tu vê, ele fala mal de filme maneiro às vezes aqui, cara. Tu tá lendo? Pô, ele fala mal de Jurassic Park, uma grande bobagem, não sei o quê. Às vezes ele fica meio rancoroso à toa, né? Mas... E elogia Joe Carnahan aí com
Porra, Dinheiro Suspeito. Dinheiro Sujo que eu achei... Eu acho que o John Carter tem filmes até mais divertidos, assim, sei lá. O próprio Esquadrão Classe A mesmo, eu acho um filme eu divertido, também, despretensioso, né? Pois é. Mas, Mas ok, ele é um assim. pipocão assim, né? Um filme menos sério, né? Mas é um filme bacana. O próprio aquele The Grey, né? O do... Gosto com o Liam Neeson, que ele cai na neve, do né? avião. E, Eu gosto desse. Tá, acidente de avião, tem que sobreviver lá lutando contra os lobos. Tem um lobo, É maneiro. Mas é isso, assim, eu concordo com a visão dele, que Hollywood, infelizmente, está passando por um processo aí... A criatividade. Onde você tem um monte de diretor que está meio que fazendo trabalho nas coxas, né? E poderia, às vezes, entregar um trabalho melhor se tivesse um pouco mais de liberdade e um pouco mais de cacife, né? Mas, enfim, hoje em dia a realidade é essa. Eu até concordo com ele mesmo. Eu prefiro, às vezes, pegar um livro aí pra ler do que você parar pra assistir um filme. Eu prefiro hoje ler um bom livro. Filme 1h30, 2 horas, às vezes, que não tá te adicionando nada, não traz nada de novo, não traz bons personagens, boas atuações, um bom roteiro, nada que te prenda. Às vezes, uma boa fotografia. Às vezes, não tem nada mesmo e, quer dizer, e o filme, às vezes, custou os olhos da cara pra fazer e, né? Não tem nada a dizer no final, né, do dia. Eu concordo com ele aí. Eu acho que Hollywood vai passar por não sei, deve demorar uma década ainda pra conseguir meio que dar uma remexida, né? Aí e tal, e tentar voltar aos trilhos com filmes mais interessantes. Muito, eu falo pra vocês, tem que diminuir muito a coisa de sequência. É muita remake, sequência, reboot, só isso que tem. Não tem ideias novas sendo feitas. É aquela coisa de você só querer apostar no cavalo certo. Mas às vezes você apostar no cavalo certo, não quer que seja o melhor cavalo. Não é o melhor cavalo para se apostar. Às vezes tem que apostar no azarão aí para ver um lucro, alguma coisa mais interessante sendo feita, né? Mas é isso. É assim que tá Hollywood hoje em dia. A gente vai tentando aqui selecionar quais são os melhores filmes pro pessoal assistir, né? E recomendar aí no final do dia, né? Bem, então é isso. Chegamos na final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe, dê essa moral no canal. Pix, tem um Pix aparecendo na tela em algum lugar, né? Dá essa moral aí, por que não, né? Ajuda a gente. Ajuda a gente. E coloca aí embaixo, vocês concordam com o Tarantino ou não? Que livro que você recomendaria o Tarantino para ler, para virar filme? Isso. Ele tá aí nessa busca agora para ver qual que é o 10º filme dele, que é uma grande babaquice, na minha opinião. Por mim, ele podia continuar fazendo vários filmes aí, tendo qualidade, para que ficar só no 10. Ele é marqueteiro, acredito que ele vai fazer mais. Com certeza, mas é isso que ele tá querendo mesmo, né? Isso aí.